Graça e paz para todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos fazer uso das Escrituras Sagradas do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versos 3, que diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse dessa forma, eu não estaria dizendo isso para vocês, pois eu vou preparar lugar para vocês. Então, e quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Jesus passa ali a confortar os discípulos, porque ele sabia que o mundo jazia em trevas e hoje está muito mais pior. E ele entendia o que é que os discípulos iam passar após a sua partida, o seu retorno para o céu. E ali ele estava dando uma injeção de ânimo, de fé aos discípulos, dizendo: não se atemorize, não permitam que o coração de vocês se atribule. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Um dos problemas enfrentados principalmente pela cristandade, não só pelas pessoas que não servem a Deus, pelas pessoas do mundo, é a questão delas dizerem que acreditam em Deus, mas pelas suas atitudes, pelas suas obras, elas não acreditam em Jesus. Por quê? Quando ele diz que acredita em Deus, credes em Deus, é que antes de Jesus vir ao mundo em forma física, porque teofonicamente ele esteve por várias vezes presente entre os homens, mas de forma física, de carne e osso. Antes dele vir, as pessoas conheciam o Senhor como o único Deus, como o único Criador, como o único Salvador, como o único Redentor, como o único Deus. Com a vinda de Cristo, abriu-se o leque da revelação e descobre-se agora que Deus era Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como o povo, tendo o Senhor como único Deus, devotava a sua fé e confiança no único Deus. Agora aparece o Filho de Deus. Deus diz lá em João, do capítulo 3, do versículo 16, que Deus amou a humanidade de tal forma, de tal maneira, que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna.
Em João, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo esteve presente em toda a criação e nada foi feito senão pelo intermédio da pessoa do Verbo, da pessoa da palavra de Deus. E o Verbo era Deus. Então, agora, sabendo que os discípulos ainda tinham mais afinidade com Deus do que com o seu filho que acabara de aparecer, e aquela fé e aquela revelação era ainda novidade para eles, Jesus conforta o coração dos seus discípulos que acreditem em Deus, continue acreditando em Deus, mas também deve acreditar nele. Por quê? Porque o próprio Deus em toda a Escritura, e agora nós entendemos pela revelação do Espírito Santo, entendemos agora que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, ela sempre existiu desde o princípio, desde quando não havia nada. Então, desde o princípio, Deus testifica do seu Filho, do Deus Filho, da sua missão. E agora nós compreendemos pela revelação, mas os discípulos não estavam ainda totalmente empareados com essa verdade. Então, Jesus conforta que eles devem continuar acreditando em Deus, mas devem acreditar nele também. Por quê? Porque foi ele, primeiramente, que criou todas as coisas. O Pai, através do Filho, criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 26, na parte A, está escrito: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural. Então, sempre as três pessoas da Trindade estiveram juntas. A Trindade é uma só divindade, e a divindade em Trindade. Então, Jesus diz que eles devem continuar acreditando em Deus, mas acreditando em Deus através das Escrituras, porque elas testificam de Jesus Cristo. Acreditem também em mim, acreditem em Deus, porque o próprio Deus, no batismo, ali no capítulo do livro de Mateus, capítulo 4, não, acho que é o capítulo 4 ou 3, pois os irmãos lê aí, não estou lembrado agora. Quando Jesus é batizado, nós vemos ali, né, a revelação da Trindade, o Espírito Santo como pomba, né, descendo sobre Jesus, Jesus sendo batizado e o Pai falando dos altos céus: este é meu filho, qual me agrada, este é o filho a qual me compraz, este é o filho qual traz alegria para mim. Então nós vemos a manifestação da Trindade ali no batismo de Jesus por João Batista. Credes em Deus. Por quê? Porque Deus deu a autoridade. O próprio Jesus disse: a mim foi dado toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Deus outorgou ao Filho todo o poder. Deus não deixou de ser Deus. Deus não ficou em segundo lugar. Deus deu a autoridade ao seu Filho, ele continua sendo Deus. A autoridade que o Pai tem é a mesma autoridade que o Filho tem, é a mesma autoridade que o Espírito Santo tem. Agora, as pessoas, elas querem desfazer essa realidade, porque Jesus em todo tempo, nos evangelhos e principalmente no evangelho de João, Jesus disse que não faz nada se não for da vontade, se o Pai não lhe
Ele não diz nada, não fala nada, se o Pai não prescrever, se o Pai não dizer o que é que ele tem que falar. Ele não toma nenhuma atitude se não for pela vontade do Pai. Aí as pessoas acham que Jesus é um Deus menor, como os testemunhas de Jeová, né? Mas na realidade a Escritura demonstra Cristo com a mesma autoridade do Pai. Então a ele foi conferido todo o poder nos céus e na terra. E ele diz: não atemorize, não se atribule o coração de vocês, acreditem em Deus e acreditem também em mim. E ele continua dizendo, no versículo 2: porque na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu não estaria dizendo isso para vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês. Então ele conforta o coração dos discípulos, né, dando essa esperança, essa certeza que na eternidade com Deus há muitas moradas, porque se não fosse dessa maneira ele não estaria dizendo. E ele continua dizendo que ele vai para o Pai preparar lugar para eles, preparar lugar para a sua igreja, preparar lugar para os salvos, preparar lugar para os filhos de Deus. Porque se não fosse dessa maneira, ele não estaria falando isso. Ele foi preparar lugar, ele disse: eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar e vou levar vocês comigo, para que aonde eu esteja, vocês possam estar também. E a questão é que, logicamente, claro, nós entendemos até pela revelação do Espírito que Jesus não está preparando um lugar de forma literal. Não está com 2000 anos que Jesus está preparando lugar. Mas a sua igreja tem que estar se preparando ao longo do seu tempo na terra para ser digna de estar nesse lugar. Jesus não está mais preparando um lugar físico, um lugar espiritual no céu, ou físico na terra. Mas nós, como igreja, estamos sendo preparados. Olha só a inversão, estamos sendo preparados para ser dignos de estar nesse lugar. Somos, na verdade, dignos de estar nas moradas eternas, de fazer parte dos moradores das mansões celestiais. Somos de fato dignos de ser pelo menos chamados filhos de Deus, ou somente levamos o nome, a nomenclatura de salvos? Porque a gente observa bem, com um discernimento do Espírito de Deus, que principalmente nesses últimos dias que antecedem a vinda eminente do Filho de Deus para raptar, para buscar, para arrebatar a sua igreja, percebemos claramente que dia após dia mais sinais temos visto de que o número de pessoas que pareciam estar preparadas para as moradas eternas diminui. Percebemos que boa parte da cristandade já está se adequando ao mundo. Boa parte dos crentes já estão se conformando, já estão entrando na forma do mundo. A cada dia que passa, aquele sentimento, aquele desejo, aquele anelo de estar com Deus vai se apagando aos poucos do nosso coração. O mundo hoje, na nossa visão,
ele não é um mundo 100% em pecado. O mundo hoje, na nossa visão, parece que o que é pecado é somente o matar, o roubar e o destruir, e muitas vezes quando isso não traz nenhum prejuízo à minha pessoa. A cristandade está se tornando as coisas normais, tornando as coisas normais, comum, e o pecado vai deixando aos poucos de ser pecado, porque estamos nos acostumando com ele a tal ponto que muitas coisas estão deixando de existir como pecado, mas sim como coisas naturais do ser humano. Jesus deixa essa esperança para os seus discípulos, para a sua igreja de todos os tempos, desde o momento que ele fez essa promessa. A questão é que, em maioria, nós não estamos nem sendo preparados para este lugar que já está preparado, nem tampouco anelamos este lugar. Quantas pessoas que hoje na igreja, que se Deus aparecesse em revelação, se Jesus aparecesse em revelação a essas pessoas, quantas delas, se Jesus dissesse: você está preparado porque eu vim te buscar, quer ir agora ou não? Quantos de nós, sem generalizar, na verdade, no tocante à minha pessoa, eu penso não em aproveitar o máximo dessa terra, não nas coisas deste mundo que eu possa fazer, que eu possa conquistar, não por causa de trabalho, que eu tenho que trabalhar para construir uma vida, os filhos, a família, não. Eu penso em ter mais dias de vida para concluir, para completar a minha carreira, a tarefa, a responsabilidade pela qual foi entregue em minhas mãos. Não há prazer. Eu não tenho desejo de viver muitos e muitos anos no mundo só para aproveitar o melhor da terra, só para estar com a família, só para estar com a igreja. Eu tenho um objetivo: cumprir com a responsabilidade, cumprir com o chamado. Não tenho tanto prazer pelo mundo. Mas infelizmente a grande maioria, e a gente diz grande maioria, porque a gente percebe nitidamente, até o próprio mundo que não tem um Espírito de Deus percebe nitidamente que as pessoas não estão mais fervorosas como antigamente, que grande parte dos crentes já se adequaram, já se acostumaram. Eles agora sentem mais prazer de viver nesse mundo, mesmo sabendo da realidade, mesmo sabendo que está escrito na palavra de Deus, na primeira epístola de João, no capítulo 5, e o versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus, que pertencemos a Deus e que o mundo todo já está sobre a influência do maligno, sobre a influência do mal. Somente a igreja, e quando eu digo a igreja, eu não estou
comprometendo denominações ou congregações, nomenclatura religiosa. Estou falando daqueles que foram chamados e foram escolhidos. Não estou falando dos chamados. Estou falando daqueles que foram chamados e foram escolhidos, a igreja do Senhor. E essa igreja, ela está sendo preparada. Ela está sendo preparada. Pessoas nascem, pessoas vivem, pessoas morrem, mas a igreja continua. Pessoas entram, pessoas saem, mas a igreja continua. E cada um de nós que fomos chamados e escolhidos por Deus, estamos sendo lapidados, estamos sendo transformados, estamos sendo trabalhados para se tornar, para ser digno das moradas eternas. Porque o fato, entenda uma coisa, o fato de que você é um chamado não vai caracterizar que você seja um escolhido. O fato de nós sermos chamados não vai provar que somos escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, aqui no capítulo 14, versículo 2, Jesus, confortando seus discípulos, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse dessa forma, eu não estaria dizendo isso agora para vocês, porque eu vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês possam estar também. É uma promessa gloriosa que Jesus fez há mais de 2000 anos passado, não somente aos seus discípulos daquela época, daquele tempo, mas uma promessa profética que vale para todos os tempos, até se cumprir aquilo que Jesus prometera através da sua palavra para seus discípulos. E essa promessa, ela é válida e ela vigora para toda a sua igreja de todas as épocas e de todos os tempos. Mas a questão aqui é: nós estamos sendo preparados para as moradas eternas, estamos prontos para qualquer momento Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, estamos prontos para subir, tem certeza? Porque eu sei que grande parte da cristandade acredita que pelo fato de acreditar que Deus existe, que Deus é o Pai de Jesus, que Jesus veio para salvar a humanidade, ou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a salvação é somente por Jesus, e estar numa igreja, falar como crente, se comportar como crente, se vestir como crente, achar que isso é salvação, quando na verdade não é salvação. Se eu e você não tivermos um verdadeiro compromisso com Deus, através da sua palavra, se a nossa vida não estiver enquadrada na palavra de Deus, nós somos ou seremos reprovados naquele grande dia. Será que somos dignos das moradas eternas, cujo qual Jesus foi preparar e nós estamos sendo preparados? Ou será que não estamos sendo preparados? Porque se amarmos este mundo, se nós já estivermos familiarizados com o presente sistema secular, não estamos preparados.
Eu acredito que a igreja precisa ouvir a verdade. Eu acredito que os líderes, os pastores, os pregadores, os professores de escola bíblica dominical, os evangelistas precisam pregar a verdade, nua e crua, sem arrodeio, porque hoje estamos vivendo os dias difíceis, já predito, profetizados pelo apóstolo Paulo, sobre o acontecimento dos últimos dias, sobre a hipocrisia, sobre o fingimento, sobre o descaso, falta de amor, falta de compromisso para com Deus. E é o que nós estamos vivendo, é o que a igreja está passando nesses últimos dias. Percebe-se claramente que a grande maioria não está preparada para o lugar que Jesus foi preparar como as moradas eternas. Mas existe um povo que independe de placa, de denominação, de congregação, de qualquer sistema. Existe um povo que não foi só chamado, mas um povo escolhido desde a eternidade, que estão sim preparados. E os seus nomes estão escritos no livro da vida. E eles, juntamente com nós, vamos herdar a eternidade com Deus. E se Jesus voltar, nesse tempo, subiremos juntamente com aqueles que agora dormem no Senhor, aqueles que estão agora no paraíso esperando a ordem, o toque da trombeta, para que os mortos em Cristo ressuscitem. E nós, que estivermos vivos, não iremos preceder aos que ressuscitaram, mas iremos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. E ali estaremos eternamente com o Senhor. Amém.